Olá, bom dia, um feliz despertar com Deus a você, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Uma ótima semana. Estamos iniciando mais um ciclo de estudos, de comunhão com Deus, através de Sua palavra. Hoje o nosso estudo, nossa reflexão, será no capítulo 9 de 1 Samuel. O tema em nosso estudo hoje, providências divinas. Aproveito para pedir a você, se ainda não é inscrito em nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus, que você possa se inscrever para ter acesso a todo o conteúdo deste capítulo, deste projeto que estudamos desde o primeiro capítulo de Gênesis. E o nosso alvo é estudar toda a Bíblia, capítulo a capítulo. Vamos ao nosso estudo de hoje. Como Deus pode usar os acontecimentos aparentemente normais da vida para direcionar os seus planos? Como a providência e a onisciência divina se misturam nas realizações humanas? O que podemos aprender através da história complexa do primeiro rei de Israel? 1 Samuel capítulo 9 narra a história da escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, um evento que marca uma mudança significativa na estrutura de liderança do povo. Neste capítulo, Saul, da tribo de Benjamim, é apresentado como um jovem em busca das jumentas que haviam sido extraviadas, perdidas de seu pai. Durante essa busca, ele acaba se encontrando com Samuel, o profeta, que foi escolhido por Deus para ungir Saul como rei. Este capítulo destaca temas da providência divina, liderança e as consequências da escolha de um rei. Conforme vimos no capítulo anterior, os desejos humanos. O povo queria ser igual às outras nações, as nações gentílicas, pagãs. Isto revelou uma insubmissão, uma certa independência, uma desobediência. Mas, como nós já vimos, Deus satisfez a vontade do povo. Então vamos aos detalhes do capítulo de hoje, capítulo 9. Então, o versículo 1 descreve o território de Benjamim, a menor tribo em Israel. Já vimos que essa tribo sofreu uma terrível consequência de um ato lá no tempo dos juízes, e ela foi muito reduzida, quase que se desapareceu. O versículo 2 destaca a formosura, a estatura de Saul. Inclusive o nome Saul significa pedido de Deus, e descreve que ele era alto e vistoso, justamente como o povo queria, alguém de aparência. A ênfase desta descrição é a estatura física de Saul e sua aparência impressionante. Diz que os seus ombros e cabeça sobressaíam em relação aos outros. Que lição melhor Deus poderia dar àqueles que desejavam ser como as outras nações ao seu redor, do que escolher para eles um rei que seria julgado conforme padrões humanos? O povo do Senhor, de todos os tempos, deve pedir o colírio celestial para os olhos, o qual provê o claro discernimento das qualificações da verdadeira liderança. Nós vamos ver mais à frente que o próprio profeta Samuel, quando foi enviado por Deus à casa de Jessé,
Ele, na sua visão humana, achou que o filho mais velho era o melhor candidato a ser o rei. E Deus falou o quê? Que Deus disse que ele não vê como o homem vê. Deus não julga as aparências, ele vê o coração. Lições preciosas, não é mesmo? O versículo 3 diz que Saul foi enviado por seu pai a uma importante missão: encontrar as jumentas extraviadas. Portanto, Saul havia saído de casa com o objetivo de encontrar as jumentas perdidas, sem saber que chegara o dia de assumir as responsabilidades de um rei. Olha só como as coisas acontecem, como tudo pode mudar dentro do cronograma divino, amados ouvintes da palavra de Deus. Então, descreve o versículo 12, que Samuel havia saído para realizar um sacrifício no alto, ou seja, lá havia um altar ao Senhor para sacrifícios. No versículo 16, então, a ordem para que Samuel ungisse Saul por príncipe em Israel. A unção significa ficar separado para o Senhor, para uma tarefa específica e receber equipamento divino para a tarefa. É uma honra solene ser separado para Deus. Então, no verso 17, diz que os dois se encontraram no meio da porta, o lugar onde os anciãos se assentavam e davam conselhos, ou ajudavam os estrangeiros. Ali Samuel poderia obter informações acerca de qualquer estrangeiro que chegasse à cidade. O momento foi preciso. Antes de Saul falar, Samuel sabia que ele era o homem de quem o Senhor lhe falara no dia anterior. Que emoção Samuel deve ter sentido ao perceber que estava sendo conduzido por Deus, a quem ele servia fielmente. Não há motivo para vivenciar a mesma emoção quando a pessoa se entrega ao Senhor de maneira completa, como fez Samuel? Versículo 19, o profeta não encontrou o moço, Saul, como se fosse um rival. Olha outra lição. A vida vivida na presença de Deus está tão cheia de sua luz e de seu amor, que não chega a ser perturbada pelas instáveis fantasias da multidão. Samuel se dispôs a ser rebaixado e a ver outro exaltado, se assim Deus desejasse. Não houve inveja no coração de Samuel, por agora ter que ungir um jovem para ser o líder, o rei. Samuel sabia de sua importância e sua missão, e que Deus é quem está no controle. Que lições especiais para nós, não é mesmo? Então, por que estás me dizendo tudo isso? Disse Saul. A reação de Saul revela um problema que ele enfrentaria repetidamente. Um problema de caráter. Sentia-se inferior. Baixa autoestima. Como uma folha soprada pelo vento, Saul vacilava entre seus sentimentos e suas convicções. Tudo que ele dizia e fazia era egoísta, porque ele estava preocupado consigo mesmo. Apesar de Saul ter sido chamado por Deus e ter uma missão na vida, ele lutava constantemente com a vaidade, insegurança, arrogância, impulsividade e o engano. Ele não decidiu se comprometer de todo o coração a Deus, porque Saul não deixou que o amor de Deus desse descanso ao seu coração
ele nunca se tornou um homem de Deus. Que revelação impressionante, impactante é esta. A razão, a causa da derrota de Saul. O tratamento dado, de acordo com o verso 24, a Saul ilustra não somente a mudança de sua condição social, que acabara de ser elevada, mas também a previsão que Samuel, com a ajuda divina, fizera de sua chegada. A festa para a qual Saul foi convidado era um sacrifício de ofertas pacíficas, do qual os anciãos de Ramá participavam. Portanto, sendo chamado ao eirado no verso 25, um lugar próprio para meditar e repousar. Mostra-nos, no verso 27, que a revelação divina foi entregue a Saul em segredo. Até aqui era um segredo entre ele e Samuel. Agora vamos para o texto que complementa nosso entendimento neste capítulo. Mudança no sistema de governo do espírito de profecia. Se bem que tivesse sido predita na profecia a forma de governo monárquica para Israel, Deus se reservara o direito de lhes escolher o rei. Os hebreus respeitaram a autoridade de Deus até ao ponto de deixarem a seleção inteiramente com ele. A escolha recaiu sobre Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. As qualidades pessoais do futuro líder eram de maneira que satisfaziam aquele orgulho íntimo que inspira o desejo de terem um rei. Como nós já falamos, ele era um homem de porte realmente de príncipe, alto, belo, de porte nobre e digno, na flor da idade, garboso e alto, tinha ele a aparência de alguém que nascera para governar. No entanto, com tais atrações externas, Saul era desprovido daquelas qualidades mais elevadas que constituem a verdadeira sabedoria. Não tinha aprendido em sua mocidade a dominar suas paixões temerárias e impetuosas. Nunca sentira o poder renovador da graça divina. Olha o problema. Saul era filho de um poderoso e rico chefe. Todos, em conformidade com a simplicidade daqueles tempos, estavam empenhados com seu pai nos humildes deveres de lavrador. Tendo-se alguns dos animais de seu pai extraviado nas montanhas, Saul foi com seu servo, um servo, à busca deles. Durante 3 dias fizeram infrutíferas buscas. Quando, não estando eles longe de Ramá, a residência de Samuel, o servo propôs que indagassem do profeta a respeito dos animais que faltavam. Ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, disse ele, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Isso estava de acordo com o costume daqueles tempos. Uma pessoa que se aproximasse de um superior em posição social ou função, dava-lhe um pequeno presente, sinal de respeito. Aproximando-se eles da cidade, encontraram-se com algumas moças que tinham vindo tirar água e indagaram delas acerca do vidente. Em resposta, souberam que uma cerimônia religiosa estava para ocorrer, que o profeta já havia chegado, que deveria haver uma oferta no lugar alto e depois daquilo um sacrifício. Uma grande mudança se havia realizado durante a administração de Samuel. Quando o chamado de Deus veio a princípio a ele, os serviços do santuário eram tidos em desdém. Os homens
desprezavam a oferta do Senhor, vimos no capítulo 2, verso 17. Agora, porém, o culto de Deus era mantido por todo o país, e o povo manifestava interesse nos serviços religiosos. Como nós já vimos, Samuel operou uma grande reforma em toda a nação. Não havendo trabalhos ministeriais no tabernáculo, os sacrifícios eram naquele tempo oferecidos em outra parte, e as cidades dos sacerdotes e levitas, aonde o povo acorria a receber instrução, foram escolhidas para este fim. Os pontos mais altos nessas cidades eram usualmente escolhidos como lugar do sacrifício, e daí os serem chamados lugares altos. À porta da cidade, Saul foi defrontado pelo próprio profeta. Deus tinha revelado a Samuel que naquela ocasião o escolhido rei de Israel se apresentaria diante dele. Estando em face um do outro, disse o Senhor a Samuel: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Ao pedido de Samuel, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? Samuel replicou: Eu sou o vidente. Assegurando-lhe também que os animais perdidos tinham sido encontrados, e insistiu com ele para que ficasse e assistisse à festa, dando ao mesmo tempo alguma indicação do grande destino que o esperava. Para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? O coração daquele que ouvia fremiu com as palavras do profeta. Não podia perceber senão algo da significação das mesmas, pois o pedido de um rei se tornara o assunto de absorvente interesse à nação inteira. Todavia, depreciando-se modestamente, Saul replicou: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel? E a minha família, a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Samuel conduziu o estranho ao local da assembleia, onde estavam reunidos os homens principais da cidade. Entre eles, por determinação do profeta, o lugar de honra foi dado a Saul, e no festim, o quinhão mais escolhido foi posto diante dele. Terminadas as cerimônias, Samuel levou o hóspede à sua casa, e ali no eirado conversou com ele, apresentando os grandes princípios sobre os quais o governo de Israel fora estabelecido, e procurando assim prepará-lo até certo ponto para o seu elevado cargo. Texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 608. Agora chegou o momento de aplicar as lições deste capítulo em nossas vidas. O povo não deu ouvidos às advertências de Deus quanto à nação ser governada por um rei humano. Então, Deus foi ajudar os israelitas a terem o rei que tanto almejavam. Deus escolheu Saul, rico, jovem, belo e alto, dedicado, trabalhador, religioso, respeitoso, obediente, submisso e humilde. São características presentes no jovem. Teria alguém melhor que Saul para reinar em Israel? As qualidades pessoais do futuro monarca eram de maneira que satisfaziam aquele orgulho íntimo que inspirava o desejo de terem um rei. De porte nobre e digno, na flor da idade, garboso e alto, tinha ele a aparência de alguém que nascera para governar. As lições? Primeiro, tem coisas que queremos que nem com a ajuda de Deus darão certo, quando não é da vontade de Deus. Conhecemos o fim de Saul, mas o povo, naquele momento, não.
Segunda lição, nossas ambições e anseios estúpidos, desejos e planos alheios à vontade de Deus, levam-nos a um emaranhado de problemas complexos. Israel já estava na terra prometida. A nação já estava estabelecida. A legislação já havia sido dada por Deus, como vimos no Pentateuco. Com Saul, rei, a história política de Israel foi inaugurada. Durante seu reinado, Israel se torna uma potência considerável. Parece que os planos humanos dão certo quando colocados nas mãos de Deus, mesmo contra sua vontade. Mas só parece no começo. Vamos conhecer o final desta trajetória. Contudo, tem algo que não poderia ficar de fora nesta reflexão, conforme podemos ler em Deuteronômio capítulo 17, versos 14 a 20. Vamos observar como Deus nunca será pego de surpresa com nossas vilezas. Cerca de 500 anos antes, Deus previu o anseio do coração do seu povo. Deus já sabia que chegaria o tempo que eles pediriam um rei. Deus prepara-se com antecedência para enfrentar situações adversas, pois conhece as profundezas do coração pervertido, petulante e perverso do homem. Deus revela quem está no governo, quem realmente tem o controle da história, mesmo quando pessoas não o querem como rei, regente e monarca. Deus ainda continua reinando quando homens reinam. Mesmo com políticos corruptos como hoje, não tenhamos medo do futuro, pois, acima de toda esta confusão da terra, Deus está no controle de todas as situações. Creiamos de todo o nosso coração nisto. Fechando nossa reflexão de hoje, todos sofremos, nem que seja um pouco dessa síndrome de Israel. Temos prazer na contemplação do que é bonito, julgamos pela aparência, olhamos, avaliamos e assinamos a sentença, tirando conclusões com base em nossa visão limitada. O Senhor nos convida a olhar para Ele, para a Sua palavra. Quando olhamos para o céu, antes de olhar para as pessoas, conseguimos contemplar em nosso próximo a imagem do Criador, o alvo do amor de Cristo, que deve ser o alvo do nosso amor também. E com a visão do céu, andaremos como Jesus andou, viveremos como Jesus viveu, amaremos como Ele amou. Percebem? Lições preciosas. Não se iluda pelo vislumbre das coisas deste mundo, mas permita que a terna mão de Cristo toque seus olhos e os mantenha a contemplar os seus. Saul tinha beleza, altura e riqueza transitórios. Jesus, o Rei eterno, tem uma eternidade de bênçãos a nos oferecer. Se abrires a porta do teu coração para Jesus, Ele abrirá os teus olhos, e a alegria do coração será banquete contínuo na sua vida, conforme escreveu Salomão, Provérbios capítulo 15, verso 15. Portanto, amados ouvintes da palavra de Deus, vigiemos e oremos. Amém? O pensamento de hoje, para você refletir. Antes de tomar uma decisão, você precisa, como cristão, buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde
e possa ungir os nossos olhos diariamente em nossas escolhas. Vamos orar. Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar desta manhã. Graças te damos pelo dom da vida, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado para conosco. Te agradecemos pelo estudo dessa manhã, pedimos a sua proteção, sua companhia e, principalmente, que o Senhor possa ungir os nossos olhos com o colírio espiritual do discernimento, para que possamos fazer as escolhas corretas, segundo a tua vontade. Abençoe cada participante deste estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. E não esqueçam, deixe o seu like, compartilhe e seja inscrito em nosso canal. Tchau, tchau.